Eu não esperava que o Bahia fosse chegar num cenário como esse no Bavi. Eu acreditava que podia acontecer do Bahia cair um pouco seu nível de rendimento, sentir desgaste por conta do elenco curto e tudo mais, e chegar no Bavi numa fase não tão boa como a que estava, né? Com a sequência de triunfos e tal, isso e aquilo. Mas quando eu olhei a tabela previamente, vi o Bahia chegar onde chegou, superando inclusive essa sequência pesada que a gente teve fora de casa, que a gente pegou seguidamente São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense e Companhia Limitada, né, fora de casa. E o saldo, no final das contas, não foi maravilhoso, porque a gente perdeu para Palmeiras, São Paulo e Flamengo, mas ainda assim não dá para dizer que foi ruim, porque a gente ganhou de Botafogo fora, a gente ganhou de Atlético Paranaense fora, dois times difíceis de serem enfrentados Atlético dentro Mineiro, dos seus domínios, foi e, empate. e empatou com o Atlético Mineiro. Né? Então, o saldo, no final das contas, não foi tão ruim assim. Tanto que depois da gente ter essa sequência de jogos fora de casa e fazer uma sequência maravilhosa dentro de casa, ganhando 6 seguidas, a gente chegou nesse recorte do campeonato, com o time, enfrentando times da parte de baixo da tabela, crendo que a gente ia dar uma alavancada e ia chegar no Bavi mais confiante. Mas a realidade não foi essa, né? Então é um cenário que esse time mesmo não está tão habituado a viver, porque os resultados negativos e o baixo desempenho em alguns Bavis do primeiro semestre para mim, forjaram esse time para poder chegar onde eles chegaram no primeiro turno. Eu acho que muito do que houve de rendimento mais elevado, de desempenho bom no primeiro turno, foi muito por conta das frustrações que a gente viveu no primeiro semestre. Né? O time conseguiu amadurecer. A gente via isso em campo, porque havia uma vulnerabilidade, uma fragilidade defensiva muito grande. O Bahia dava muitos apagões. E chegou um momento do campeonato, ali no primeiro turno, em que o Bahia era extremamente consistente defensivamente. Tanto que foi nesse momento que a defesa, Gabriel Xavier e Canucci, encontrou, eles casaram bem, e, evidentemente, não só por eles, mas por toda a estrutura defensiva, o time começa a se encontrar mais dentro de campo. Mas tem uma análise, assim, a Jéssica Sescon, ela foi muito precisa nisso, inclusive, no troca de passes, que poucos têm feito porque o time está errando muito na hora de definir, porque o time tem, de alguma maneira, vivido uma fase individual de alguns jogadores, como é o caso de Cauli, né, que é um jogador construtor e que frequentemente, isso os números mostram, né, participa de jogadas de definição, tanto que ele é o jogador que tem mais passes decisivos no time do Bahia, frequentemente faz gol, frequentemente dá assistência, então quando a fonte seca, né, as coisas ficam difíceis de fluir e tudo mais, mas o aspecto central, que eu acho que é importante se destacar, e a Jéssica Sescon falou, é que o sistema defensivo está muito mais vulnerável, muito menos consistente. O gol que a gente leva contra o Corinthians, uma jogada de transição, o Corinthians joga da esquerda para a direita, Juba acaba não conseguindo tirar a bola, Romero pega, limpa, faz o gol. O jogo contra o Cuiabá, Gabriel Xavier sai para poder fazer a linha de impedimento no segundo gol, né? Porque o primeiro foi de um problema já crônico, que é essa bola aérea defensiva, que sofremos contra o Cuiabá, assim como contra o Flamengo, assim como contra o Atlético Paranaense, assim como vários outros times. Mas a gente vê no segundo gol, o Gabriel Xavier tentando sair para poder fazer a linha, não fazendo isso a tempo, faltando a sincronia. E aí Isidro Pita consegue entrar na área, ele não tem tempo de voltar para se recuperar e impedir a definição de Isidro Pita. Depois do jogo contra a equipe do Internacional, a gente vê o Marcos batendo roupa e o jogador do Internacional fazendo um gol ali no rebote. Teve algum outro jogo que também foi uma jogada de transição. Foi nesse jogo agora com o Fluminense que o gol acabou sendo invalidado. Jogada de transição da esquerda para a direita, jogador do Fluminense pega a bola livre pela direita, vai para cima de Iago Borducci, que está muito frágil defensivamente. Eu acho que ele não estava habituado a jogar dessa forma, né? Tanto que na Alemanha os números dele de destaque são de velocidade, muitos picos de 32, 33, até 34 km por hora que ele chegou. E nos jogos do Bahia, que ele entrou um pouco mais avançado, como o jogo contra o Corinthians no segundo tempo, ele conseguiu se desenvolver mais, até criar mais jogadas, finalizar para a defesa do goleiro Diogo Souza naquela ocasião. E aí, defensivo é um pandemônio, é um inferno para Iago Borducci. O cara vai para cima, ele está fora de ritmo, assim, perdido na hora da marcação. Parece que não está habituado ao nível de intensidade do ataque das equipes adversárias quando fica ali no mano a mano com ele. E aí o Cauã Elias acaba fazendo o gol que depois foi anulado. Depois, novamente jogada pela direita, e o jogador do Fluminense entra sozinho na área. Tinham 7 jogadores do Bahia formando uma linha de defesa e ninguém viu o cara entrando na área sozinho. Então, assim, precisamos melhorar o ataque. Lúcio tem muitas críticas para se ouvir por conta dos gols bizarros perdidos. Cauli, que ontem eu acho que nem foi a principal
né, o principal problema, né, como ia acontecer em outras oportunidades, até porque ele entrou só no segundo tempo, também tem críticas a ouvir. Outros caras do setor ofensivo têm críticas a ouvir. O meio-campo tem cada vez mostrado mais as suas limitações por conta de cansaço e outras coisas mais, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli não estão dialogando como antes. Tudo isso é verdade. Mas o sistema defensivo está muito frágil, cara. A gente está levando gols que a gente já tinha se acostumado a parar de levar. E aí ficar correndo atrás direto é complicado. Ontem o jogo todo tendo que correr atrás. E ficando exposto porque tinha que correr atrás. No jogo contra o Botafogo, a gente conseguiu correr atrás e fazer o gol de empate. Né? Mas para poder reagir, o Botafogo teve que botar vantagem, a linha recuar um pouco mais e a gente correr atrás. Ficar sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. É cansativo, porra, fisicamente, mentalmente. E esse meio-campo ofensivo do Bahia tem que mostrar mais, tem que fugir da zona de conforto, tem que mostrar repertório, tem que ter outras alternativas, tem que variar. Ontem eu não achei o que Rogério fez no início da partida errado. Eu pedi Biel e Lúcio juntos ali na tarde. Acho que a composição talvez tenha sido errada. Everaldo, em algumas circunstâncias de jogo no 4-4-2, ele pode cair pelo lado, fazendo a diagonal vindo para dentro e se sair bem em algumas ocasiões. Mas ele ser o ponta do Bahia não faz sentido. Isso foi um equívoco. Mas as peças que a gente estava pedindo, queria que ele colocasse para oxigenar e sacar um pouco o Cauli. Ele esperou o momento certo de sacar o Cauli. Depois que o Cauli fazer um jogo bom, fazer gol, ele saca o Cauli para não cair todo mundo em cima de Cauli e tudo mais. E ainda assim o ataque passa inoperante, mesmo que tenha criado as oportunidades. Sabe? É sempre tendo que escalar a montanha, porque o sistema defensivo está mostrando a sua fragilidade. Ontem, Gabriel Xavier, em entrevista, falou, inclusive, sobre isso, né? Que a marcação, a defesa não se limita a quem está lá atrás. Começa na frente, mas a parte de trás do time não tem dado conta como estava dando antes. Ele fez essa autocrítica. Então, precisamos de soluções. E a janela está aberta. A gente passou por uma maratona agora pesadíssima de jogos, e a gente já devia ter nessa maratona pesadíssima de jogos mais opções, mais alternativas para além de Lute, pô. Porque agora as coisas vão começar a ficar mais tranquilas, e eu quero ver como o Bahia vai lidar com as coisas mais tranquilas. E aí eu falo de calendário, porque vão ter muitos times jogando Libertadores e a gente vai estar mais tranquilo, vai estar folgando, vai estar de boa e vai estar tendo mais semanas espaçadas. Hoje meu parceiro do Resenha BBMP falou isso no Twitter e realmente é algo para a gente observar, para a gente ficar mais atento. Mas a maratona foi agora, já era para a gente estar nessa maratona com mais jogadores, com mais opções, com mais alternativas. A gente vai falar sobre essa situação de David Duarte, mas para além de David Duarte, não dá para confiar que o Vitor Hugo, que jogou 10 partidas no Panathinaikos e não jogou nada no Bahia, vai voltar para poder resolver. Sabe? Falta esse tipo de atitude, esse tipo de percepção de chegar e falar, velho, o problema é aqui, vamos reforçar logo aqui para não dar brecha. Lacuna em Campeonato Brasileiro de Série A custa caro demais, porque os seus erros são potencializados, porque muitos times estão desesperados, precisando vencer, com nível de competitividade elevado, melhorando, buscando as alternativas. A gente falava antes da janela que o Cruzeiro mesmo ia chegar forte pra caramba, porque estava se reforçando muito bem, qualitativamente e quantitativamente. E o Bahia ficou parado, né? Tentando resolver a situação de Lúcio e tal. Mas tem muita gente aí, porra. Scout pra caramba, um bocado de funcionário no clube. Faltou trazer antes dessa maratona começar. Agora passamos pela maratona, mal, nos arrombamos nessa maratona e agora é hora de correr atrás do prejuízo.